Uma boa noite a todos. Boa noite. Bem, como o Douglas disse, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prece ou a oração. E esse tema proposto para a nossa reflexão de hoje, eu poderia dizer aqui, sem sombra de dúvidas, que ele é um dos recursos ou uma das ferramentas mais importantes na nossa jornada espiritual, seja no corpo enquanto encarnados ou fora dele, quando desencarnados. O próprio Cristo, que é para nós um referencial, um modelo maior, ele já um espírito puro, mesmo ele, durante a sua tarefa, se utilizou desse recurso, né? E não só naqueles momentos culminantes, né? Naqueles momentos de maior testemunho, mas também nas suas tarefas, digamos assim, do cotidiano, do dia a dia. O Evangelho traz várias referências a esse respeito. E como nós não temos olhado muito bem ou utilizado muito bem esse recurso, que, como eu disse, é essencial para nós, então hoje nós vamos buscar entender um pouquinho melhor o que seja de fato a prece, quais as suas finalidades, para que a gente possa utilizá-la com maior proveito. Nós já vamos começar com a própria definição do que seja prece, porque isso já vai trazer para nós alguns aspectos novos de reflexão, porque muitos de nós, muitas vezes, tomamos a prece muito mais como um gesto mecânico, sabe? Mais associado à postura exterior, sabe? As palavras utilizadas, a forma, o tamanho, o tempo, a quantidade, do que efetivamente com relação a algo íntimo. E o que é isso, senão uma incompreensão do que seja prece? Algumas vezes somos convidados a fazer uma prece em público, mesmo que entre amigos, companheiros de um mesmo grupo, e quando isso acontece, geralmente fica aquele silêncio constrangedor, ninguém ou quase ninguém se disponibiliza ou se propõe. E talvez nós não estejamos assim tão satisfeitos com a nossa prece, mas os Espíritos disseram, e está lá registrado no Livro dos Espíritos, o que é orar. Obrigada. Os Espíritos vão dizer que orar é pensar em Deus, entrar em comunicação com Ele, nos aproximarmos dele. E isso é muito mais uma questão de postura íntima do que quaisquer aspectos exteriores como forma, tamanho ou beleza. A própria definição do que seja prece já ressalta aquilo que é importante. Orar é buscar nos conectarmos mais intensamente com o Criador, buscarmos senti-lo. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o Criador, ele não é um ser isolado, distante dos seus filhos, que vive lá em algum recanto do universo de onde governa tudo. Não. Kardec, no livro A Gênese, quando ele fala de Deus, ele diz que o Criador está em toda parte, que nós nos movemos nele, que nós vivemos nele, através do fluido cósmico universal que está aqui em toda a nossa volta. André Luiz vai dizer que é como se nós estivéssemos num imenso oceano desse fluido. E é através desse fluido que o Criador, ele espalha o seu amor, ele espalha a sua providência, a sua misericórdia em todos os recantos do universo. Então ele não está lá em algum lugar, ele está aqui. E a prece, ela vai entrar como um recurso de sintonia, de aumento de percepção. Mas como nós temos feito a nossa prece? O que temos valorizado nela? Somos aqueles que têm receio de fazer uma prece entre amigos? Não seria isso uma
uma supervalorização dos aspectos exteriores. Minha prece não é assim tão bonita em termos de palavras, em termos de tamanho, mas se orar é pensar em Deus, entrar em comunicação com Ele, então as palavras ou o tamanho não são o que importa. O que importa de verdade é o nosso sentimento, é a nossa disposição, a vontade de estar com Ele, de ouvi-lo, sabe, de captar o que Ele tem a nos dizer, porque é uma via de mão dupla. Geralmente nós fazemos da prece uma via de mão única. Nós falamos com o Criador, mas poucos de nós estamos dispostos a ouvi-lo. Poucos de nós dispostos a entender aquilo que nos compete. E sabe que Madre Teresa de Calcutá, ela ilustra bem esse processo de comunicação com o Criador. Certa vez perguntaram para ela: o que você diz ao Pai quando você reza, quando você ora? E ela respondeu: nada, eu só escuto. E a pessoa intrigada, curiosa, era um jornalista, perguntou novamente: mas e o que ele te responde? E mais uma vez ela disse: nada, ele só escuta. Ninguém diz nada e os dois escutam. Isso é a prece. Porque as palavras muitas vezes elas são limitantes, são pobres até para expressar a grandeza de um sentimento. Então, se formos convidados a fazer uma prece, façamos com a nossa característica. Sabe, nós alcançaremos muito mais o coração daqueles que nos ouvem se formos autênticos, se formos sinceros. E cada um tem um jeito diferenciado de conversar com o Pai. É como se o Criador tivesse uma linguagem decodificada para cada um dos seus filhos. Uma linguagem única e particular. E todas as nossas preces são ouvidas. Elas podem não ser atendidas como gostaríamos, mas todas elas são ouvidas. E esse é um outro fator importante a ser ressaltado sobre a prece, sabe? Porque nós temos um entendimento de que ela poderá mudar as circunstâncias. Geralmente é isso que pedimos. E essa é também uma finalidade da prece, essa é também uma possibilidade. Mas geralmente nós acreditamos ser essa a principal finalidade da prece. E quando isso não acontece, quando as circunstâncias não se alteram, nós ficamos desacreditados, desalentados, abatidos, porque parece que as nossas preces não estão sendo ouvidas. Algumas vezes até parece que as circunstâncias ficam mais desafiadoras ainda, mais complicadas. Mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eu vou repetir. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Se nós tomarmos ao pé da letra, fica difícil a compreensão, né? Como moveu-se o lugar? E Emmanuel, quando ele fala dessa passagem bíblica em uma de suas mensagens, ele nos convida a transcender a literalidade em busca de uma explicação espiritual. E aí ele vai dizer, na verdade ele vai nos lembrar que nós estamos, ou nós moramos, nós vivemos onde estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós não estamos falando aqui de uma questão física ou geográfica, estamos falando de sintonia. Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos sentimentos? Ou seja, em que sintonia nós estamos vivendo? No livro No Mundo Maior, que é também de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, diz que a nossa casa mental ela é composta
por 3 andares fundamentais: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é o que está ligado mais ao nosso passado, às nossas tendências inferiores, o nosso instinto. O consciente é onde agimos, elaboramos, executamos a vontade. E o superconsciente, a busca pelos ideais, as metas superiores. Em geral, no nosso cotidiano, no dia a dia, na maior parte do tempo, em qual desses andares nós estamos vivendo? André Luiz, nesse livro, ele faz um alerta dizendo que muitos de nós acabamos nos direcionando para esse porão, pela invigilância, pelo descuido, e acabamos passando boa parte da nossa existência ali, sem as buscas superiores, sem uma conexão com o mais alto, sem uma vontade fortalecida que nos auxilia a fazer as mudanças que são necessárias. Nós precisamos entender que a finalidade primordial da prece, mais do que mudar as circunstâncias, ela tem a finalidade de mudar a nós mesmos. Como enxergamos as circunstâncias? Porque por mais difíceis que elas possam parecer, ou que sejam de fato, elas são justamente aquilo que necessitamos. Nós rezamos todos os dias, ou quase todos os dias acabamos de fazer essa oração aqui. Mas quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós fazemos um pedido ao Criador do qual muitas vezes nem nos damos conta. Justamente porque tomamos a prece como esse gesto mais maquinal, sabe? Mecânico, automático, sem emoção, sem sentimento, sem muitas vezes nem pensar nas palavras que estamos dizendo. Mas quando dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos pedindo que tudo ocorra conforme a vontade do Pai. E incoerentemente, nós reclamamos porque as coisas não acontecem conforme os nossos desejos. Questionamos o porquê dos nossos pedidos não se realizarem. E de maneira insensata, repetimos esse mesmo pedido todas as vezes que fazemos essa mesma prece, para que a sua vontade se faça. Mas não construímos no coração a capacidade de aceitar essa vontade. Se um problema chegou na nossa vida, ele vem atender a uma necessidade nossa, seja de despertamento, seja de mudança, de reajuste de rota, de caminho. Kardec, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a prece que tem 100% de eficácia, ou seja, aquela que sempre vai ser atendida, é aquela em que o indivíduo pede coragem, paciência e resignação. Por quê? Porque ele já compreendeu que as circunstâncias não vão se alterar. Ele já compreendeu que é ele quem precisa mudar. Por isso pede coragem, por isso pede paciência, resignação, para enfrentar os desafios que a vida lhe trouxe. Como disse Lucas lá em Atos dos Apóstolos, ele se move de lugar. Ele sai daquele lugar de pessimismo, de desesperança, de revolta, e se eleva a um novo patamar de entendimento, de esperança, de coragem. No capítulo 18 do livro Boa Nova, tem uma mensagem. O livro Boa Nova é também de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E tem uma mensagem cujo título é Oração Dominical. E nessa mensagem, Humberto de Campos vai falar sobre quando Jesus apresentou a oração do Pai Nosso como sendo essa comunhão, essa conexão, né, permanente com o Pai.
E ele vai dizer que ela deve ser cultivada de tal modo que se torne algo natural na nossa vida, como respirar. Olha a importância da prece. Vai chegar um momento em que essa conexão com o Pai vai ser algo natural na nossa vida e constante, como respirar. Nós seremos instrumentos executores da sua vontade. Mas em determinado momento nessa mensagem, quando Humberto de Campos diz que Jesus está apresentando a oração, então Simão Pedro vai dizer assim para Jesus: Mestre, eu tenho tentado manter essa conexão, mas eu estou meio desiludido com as minhas preces. Parece que ela não está dando muito certo. Então Jesus vai lhe perguntar: mas o que tens pedido a ele? E Simão Pedro vai responder: tenho pedido que a sua bondade aplane os meus caminhos, ou seja, simplifique, né? Me ajudando na resolução de algumas questões materiais. Ou seja, ele ainda se utilizava da prece como esse recurso de mudança das circunstâncias e não de mudança de si mesmo. Então, Humberto de Campos narra nessa passagem, nessa mensagem, que Jesus então olha para ele com aquele seu olhar bondoso, percebendo quanto ainda lhe faltava em termos de compreensão, mas mansamente, como grande educador, responde para ele, e isso serve para todos nós. Enquanto orarmos ao Pai, pedindo para que Ele atenda aos nossos desejos, aos nossos caprichos, muito provavelmente deixaremos a prece desalentados, desiludidos, inquietos. Mas a partir do momento que orarmos, rogando a Ele para que nos auxilie a entender a sua vontade justa e sábia a nosso respeito, então receberemos dessa mesma prece os bens divinos do consolo e da paz. A prece, ela é esse momento de nos abrirmos ao Criador, mostrando as nossas limitações, mas também reconhecendo ser Ele a justiça soberana, a perfeita bondade, o infinito amor. Nós somos criaturas, não somos autossuficientes. Nós dependemos dele, dependemos da sua orientação. Se até Cristo orou pedindo orientação, que dirá nós, espíritos ainda tão pequeninos. Então, esse é também um entendimento fundamental sobre a prece, sabe? Porque nesse processo de reconhecimento de que a grande mudança a ser feita, mais do que fora de nós, é em nós mesmos, então a prece ela também se converte nesse recurso de autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, eles vão dizer que aquele que ora com confiança e com fervor, ele se torna mais forte para vencer as tentações. E recebendo os recursos do alto, nesse processo de transformação interior, ele se torna mais consciente quanto ao que lhe compete fazer ou não fazer. E eles ainda acrescentam: e envia a ele espíritos benfeitores que o irão auxiliar. Este é um recurso que jamais lhe é negado. Vejam só, jamais lhe é negado. Não importa em que condição o espírito esteja. Não importa o quão baixo ele tenha descido. Quando ele faz esse movimento de reconhecimento de que é ele quem precisa mudar, quando esse movimento é sincero, o recurso jamais lhe é negado. Nós temos esse exemplo com o André Luiz, né, no próprio livro Nosso Lar, ou no filme Nosso Lar, nós vemos esse processo. Então, orar é também mergulharmos dentro de nós mesmos, sabe? Nos conhecermos, nos inteirarmos de quem somos e do que precisamos mudar. Porque nessa confusão, sabe, de sentimentos e de emoções que todos nós vivemos, fica difícil compreender.
Por isso é importante parar, é importante se acalmar, serenar, perceber o que vai no coração. Sabe, porque muitas vezes a gente se deixa conduzir pelas emoções, né? E é preciso tomar as rédeas da nossa existência. Por isso que lá, está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E talvez não fosse simplesmente a moradia física que ele estava se referindo. Entra no teu quarto mais íntimo e desconecta do mundo, das circunstâncias. Olhe para dentro de você, porque dessa forma nós poderemos entender melhor o que está causando aquela dor, o que está gerando aquele sofrimento, porque muitas vezes não é a circunstância em si, mas a emoção com que a recebemos, a emoção que vinculamos a ela. E se nós conseguirmos enxergar isso, fica mais fácil mudar. Porque a oração, ela aclara os nossos caminhos, ela aclara os horizontes, ela nos conecta com o Criador e alinha a nossa vontade com a dele. Jesus disse certa vez, e está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes vos será concedido. Será que Deus passará a atender os nossos caprichos? Não. É que com Jesus nós teremos entendimento suficiente para mudarmos o teor dos nossos pedidos. O que eu queria deixar claro aqui essa noite, nessa nossa reflexão, é de que a prece, ela é muito mais do que simplesmente uma prática religiosa. Ela transcende as palavras. Ela é um alicerce da nossa jornada espiritual. Ela é a âncora que nos mantém firmes nos momentos de tempestade pelos quais todos nós passamos. Ela é um caminho de luz que nos conduz ao encontro de nós mesmos e de Deus. E para finalizar essa nossa reflexão, eu queria destacar a importância de sabermos orar. Quando orarmos, não peçamos ao Pai para que Ele nos livre das lutas e das dificuldades, porque elas têm o objetivo de nos transformar verdadeiramente. Não troquemos o bem maior pelo bem imediato. O bem maior, ele vem justamente através das dores, dos sofrimentos, na verdade, através do enfrentamento, da superação de tudo isso. O bem imediato, ele pode trazer um certo prazer, uma satisfação, uma alegria, mas ela é temporária, não é duradoura. Se buscamos a paz e a felicidade verdadeiras, então precisamos aprender a enfrentar os desafios que nos surgem no caminho. Então peçamos discernimento, peçamos inspiração para enfrentar tudo que vier. Quando a gente encara as dificuldades com humildade, elas cumprem o seu papel muito mais rapidamente nas nossas vidas do que quando a gente se revolta ou quando a gente se lastima. Deus, ele sabe o que faz, sabe o que é melhor para nós. Aliás, em algum momento, quando na espiritualidade nós assumimos certos compromissos, então confiemos nele e vamos seguir o nosso caminho. E muito provavelmente, ao final dele, nós não encontraremos nada daquilo que desejamos ou que pedimos, mas exatamente aquilo que necessitamos. E aí sim, para finalizar de vez,
Vocês sabem o quanto eu gosto da música como mensageira. E hoje eu trouxe também uma música, mas não da última vez, já deu muito trabalho, né? Eu trouxe ela hoje em forma de poesia ou de oração, que acho que tem mais a ver com o nosso tema. É uma música do Gilberto Gil, que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. E ela diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o peito nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada que, ao findar, vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Do que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus. Fiquem com Deus. Uma boa noite.